I want to welcome everybody to the second and last presentation for this weekend. Eu quero dar as boas-vindas a todos para nossa segunda e última apresentação desse final de semana. Let's open with a word of prayer. Vamos começar com uma oração. Holy God, we want to thank you Santo Deus, queremos te agradecer that you can guide, bless and direct us, por você poder nos dirigir, guiar e abençoar. that through all your mysterious providence, Que através de toda a sua providência misteriosa, you have led this movement from strength to strength, você levou esse movimento de força a força that you continually shine new light upon us. e você continua a derramar luz sobre nós. We know that we are weak and frail humans, Sabemos que somos humanos fracos e falhos, and yet somehow you can work through our humanity e ainda assim você consegue trabalhar através da nossa humanidade. and the results always seem pure, holy and good. E os resultados são sempre puros, santos e bons. We thank you for being with us Te agradeço por estar conosco and that you've given us the privilege of being part of this movement. e por nos dar o privilégio de fazer parte deste movimento. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém. We've been speaking about the subject of adultery for some time, Nós temos falado sobre o assunto do adultério já tem um tempo. we've approached the subject for various reasons, Nós temos abordado esse assunto por várias razões, both moral and prophetic. tanto moral quanto profético. Most of us are aware, it's been about 2 years now, Muitos de nós sabemos que já faz cerca de 2 anos that when we have spoken about the Sunday law, que quando nós falamos sobre o decreto dominical, when trying to understand when that waymark occurred, ao tentarmos entender quando esse marco aconteceu, we first collectively discussed that subject and we used the number 5 to establish that waymark. nós de maneira coletiva estudamos sobre o assunto e nós chegamos ao número 5 para esse marco. And just to briefly remind us, E só para lembrar-nos rapidamente, that 5 comes from the word quintus. esse 5 vem da palavra quintus. Quintus is a character, a person from Roman history, E Quintus é um personagem da história de Roma. and that segment of history, of Roman history, E esse segmento da história romana, was brought to view from Acts chapter 27. essa história então ela surgiu da história de Atos 27. So I've just worked backwards, Então eu só fui de trás para frente. and I'm sure we're all familiar with this, that in Acts 27 there is a number. Então acho que todos estamos familiarizados com isso, que em Atos 27 tem um número. We take that number, Nós pegamos esse número, change it slightly, mudamos ele levemente, turn it into a date, transformamos ele em uma data, and that's where we find the history of Quintus. e é ali que nós encontramos a história de Quintus. That's essentially how we get to the number 5, July 2024. E é assim que nós chegamos ao número 5 e a julho de 2024. I think most of the people in the movement are familiar with that, with the logic that was used to create that model. Acredito que a maioria de nós do movimento estamos familiarizados com a lógica que foi usada para criar esse modelo. Then what happened was we had a totally independent study E depois o que aconteceu foi nós tivemos um estudo totalmente independente that approached the subject very differently, que abordou esse assunto de maneira bem diferente and that's really based upon Revelation 17. e que estava baseado em Apocalipse 17. We have known for a long time, E nós sabemos há um bom tempo, even Adventism knows
this, what I'm going to say, e até os adventistas sabem disso que eu vou falar agora, that Revelation 17 que Apocalipse 17, is just a repeat and enlarge of Revelation 13, que é apenas um repetir e ampliar de Apocalipse 13, 13 and I'm just going to say Daniel 2. e de Daniel 2. If you're an Adventist, you won't go to Daniel 11, Os adventistas não vão a Daniel 11, but if you're in this movement, it would be a parallel of Daniel 11 as well. mas nesse movimento vai ser um paralelo de Daniel 11 também. So I think we're all familiar with that. Eu acho que estamos todos familiarizados com isso. In Revelation 17, Em Apocalipse 17, or Daniel 2, ou Daniel 2, or Revelation 13, ou Apocalipse 13, using the language of Revelation 17, we come to a point where we get to the history of the seventh kingdom. usando a linguagem de Apocalipse 17, nós chegamos num ponto onde nós temos a história do sétimo reino. This is the last kingdom. Esse é o último reino. So in the book of Daniel, you're in the feet and toes. Então, no livro de Daniel, você está lá nos pés e nos dedos. If you're in Revelation 13, you're in the history of the earth, beast. Se você está em Apocalipse 13, você está na história da terra e da besta. And the way that I and others, that we explain Revelation 13, E a maneira como eu e outros, como nós explicamos Apocalipse 13, this would be the second phase of that beast. seria como a segunda fase dessa besta. Not merely when it speaks as a dragon, when it becomes a dragon. Não somente quando ela fala como um dragão, mas quando ela se torna um dragão. So all of that is fairly familiar ground for most of us. Então, tudo isso é algo muito familiar para muitos de nós. We have spoken about, and I'm going to say understood, the woman of Revelation 17 for a long time now in this movement. E eu acho que nós entendemos a mulher de Apocalipse 17 já há um bom tempo nesse movimento. What we've had all the pieces of the puzzle correct or in front of us, Nós tivemos todas as peças do quebra-cabeça na nossa frente, but it's only recently that we've put the pieces together to see the picture. mas foi só recentemente que nós conseguimos colocar todas essas peças juntas para poder ter uma visão mais clara da imagem. And I think that's been a mistake that the movement has made, E eu acho que esse foi um erro que o movimento cometeu, without trying to identify any individual or individuals. sem tentar identificar um indivíduo ou indivíduos. And what I'm referring to there E o que eu estou me referindo aqui is that we have had clear evidence for a long time é que nós tivemos evidências claras por um bom tempo, I would say more than a decade, eu vou dizer que por mais de uma década, that the papacy de que o papado is not part of end time prophecy, não faz parte das profecias do tempo do fim. at least not in the way that we have understood. Pelo menos não na maneira como nós entendíamos. I contend that they're on the right side of the war, Eu vou dizer que eles estão do lado certo da guerra, and what you see is what you get. e o que você vê é o que você tem. If you're familiar with that phrase in English, Se você estiver familiarizado com essa frase em inglês, the papacy portrays itself as a good, legitimate organization o papado ele se apresenta como sendo uma instituição legítima e boa. So I'm suggesting what it says that it is, Então, o que eu estou sugerindo é que o que eles dizem ser, unlike Adventists diferente dos adventistas, who believe that the papacy lies que acredita que o papado mente, because it can't change, porque ele não pode mudar, which is a paraphrase of a Spirit of Prophecy quote. que é parafrasear de uma citação da Espírito de Profecia. I'm just saying they're plain wrong. Eu estou dizendo que eles estão totalmente errados, There is absolutely no evidence porque não há absolutamente nenhuma evidência that I can see que eu consiga ver that the papacy is a part of end time prophecy. de que o papado seja parte da profecia do tempo do fim. So if they are really good, Então, se eles são realmente bons, they are really irrelevant. eles são realmente irrelevantes. And I think we've had all the clues for that for a long time. Eu acho que nós tivemos as pistas disso por um bom tempo.
But we've finally come to the place where I hope most, if not all of us, have accepted that, I'm going to call it truth. E nós finalmente chegamos no ponto onde eu quero dizer que a maioria de nós, se não todos, chegamos no ponto onde entendemos que isso é verdade. What that means is that we have to tweak, which means a slight change. O que significa que a gente precisa fazer uma pequena mudança. We have to tweak Daniel 11 and Revelation 17. Nós precisamos fazer uma pequena mudança em Daniel 11 e Apocalipse 17. You really don't have to change Revelation 13 much, Você não precisa mudar muita coisa em Apocalipse 13, because in Revelation 13, porque em Apocalipse 13, that first beast, the sea beast, essa primeira besta, a besta do mar, most people understand that to be the papacy, a maioria entende como sendo o papado, which is a fair approximation. o que é uma aproximação justa. The resurrection of that beast that's portrayed in Revelation 13 E a ressurreição dessa besta que está demonstrada em Apocalipse 13, I think we knew long ago eu acho que nós sabíamos já há um bom tempo that its resurrection wasn't literal, que a sua ressurreição não era literal. by which I mean that the papacy wasn't going to come back into prominence. O que eu quero dizer que significando que o papado ele não voltaria a ser algo em evidência, There was going to be a copy of that beast that was going to be created. mas sim que haveria uma cópia dessa besta que seria criada. And in Revelation 13, that copy of the beast, it's clear that it's not the beast. E em Apocalipse 13 deixa claro que a cópia dessa besta não é a besta. In the chapter, it's called the image of the beast. No capítulo é chamado de imagem da besta. And I think it's not difficult to see that they're two separate entities. Então eu acho que não é difícil ver que são duas entidades separadas. The papacy remains dead, O papado permanece morto and its resurrection is through the creation of an image or a copy of it. e a sua ressurreição se dá através de uma cópia da imagem. You can't see that, I don't think, easily in Revelation 17 or Daniel 11. Sorry, I lost. You can't see that in Revelation 17 or Daniel 11. Você não pode ver isso em Daniel 11 e Apocalipse 17. I think they would guide you to see it being the same entity that's coming back. Eu acho que eles te guiariam a ver como se fosse a mesma entidade voltando. So that's the reason why I'll just say myself, why I have focused on Revelation 17 and I'll say Daniel 11 and not Revelation 13. E eu vou dizer que essa é a razão pela qual eu tenho focado em Apocalipse 17, Daniel 11 e não Apocalipse 13. So I've spoken about this issue recently, E eu falei sobre essa questão recentemente, so I'm not undoing what I've already said então eu não estou desfazendo o que eu já disse about July and November. sobre julho e novembro. I'm just looking at it from a different perspective. Eu só estou olhando para isso de uma perspectiva diferente. I have no need to look at Revelation 13 really, E não preciso olhar necessariamente para Apocalipse 13, because I think it's pretty settled. porque eu acho que está bem estabelecido. Revelation 17, Daniel 11 are more problematic, Apocalipse 17, Daniel 11 são um pouco mais problemáticos. because if we take out the papacy, Porque se nós removemos o papado, we can do the mental gymnastics in Daniel 11, nós podemos fazer uma ginástica mental em Daniel 11 and we can transfer the title of the King of the North from one thing to another, nós podemos transferir o título de Rei do Norte de uma coisa para outra coisa, from one entity to another, de uma entidade para outra, from the papacy to something else. do papado para alguma outra coisa. Revelation 17, it's a little bit more complicated. Apocalipse 17 é um pouco mais complicado, The issue that confronts us, mas o problema que nos confronta, if we are correct se nós estivermos certos about Revelation 13, sobre Apocalipse 13, that the beast that rises up out of the earth
de que a besta que surge da terra is the United States. é os Estados Unidos. At a simple level, if we just accept what Ellen White says, Num nível bem simples, se nós simplesmente aceitarmos o que Ellen White diz, if you go to the pioneer writings and see the extensive logic that they put forth to demonstrate that, se você for aos escritores pioneiros e ver a lógica que eles colocam para comprovar isso, and then we use our own ability, our own rules, e então nós usarmos as nossas próprias habilidades, nossas próprias regras, our own strength, basically, a nossa própria força, por exemplo, and analyze chapter 13, the way, in our own inimitable style, let me put it that way. E Ellen White e aplicar o nosso próprio estilo. If we do that, we can show that Earth beast is in fact the United States. E se nós fizermos isso, nós podemos provar de fato que a besta de Apocalipse 13 é os Estados Unidos. That's today a historical fact. Isso hoje é um fato histórico. So you can relatively easily demonstrate the timing of Revelation 13 Então você pode, de maneira relativamente fácil, demonstrar o tempo de Apocalipse 13. You overlay history, well-documented history, over that, Você sobrepõe a história bem documentada sobre isso. and you can show that beast that rises up out of the earth, that's like a lamb, is the United States. E você consegue então demonstrar que a besta que surge da terra, que parece como um cordeiro, é os Estados Unidos. You can do all of that without Ellen White, without the pioneers, but they just reinforce that. Você pode fazer isso sem usar Ellen White ou os pioneiros, mas ao usá-los você só reforça isso. And if you can demonstrate that Daniel 11 is just a parallel history E se você conseguir demonstrar que Daniel 11 é só uma história paralela, without Ellen White, sem Ellen White, you can show that the glorious land in verse 41 would have to be that beast that rises up out of the earth. você vai demonstrar que aquela terra gloriosa que fala no verso 41 deveria ser então a besta que surge da terra. All of that can be easily demonstrated by an experience by an average teacher in our movement. Tudo isso pode ser demonstrado de maneira simples pela maioria dos professores do movimento. I don't mean average in quality, I mean average in quantity. E quando eu falo pela média de professores, não é na questão de mediano de qualidade, mas mediano na questão de quantidade. It was meant to be a compliment, not a criticism. Era para soar como um cumprimento e não como uma crítica. Does anybody have any questions on what I've said so far? Alguém tem alguma dúvida em relação a tudo que eu disse até agora? Okay, I think it's all relatively straightforward. Eu acho que tudo está bem direto. So the question arises then, Então a pergunta surge, we know from Revelation 13 nós sabemos de Apocalipse 13 that the dragon that rises up de que o dragão que se levanta is just a different manifestation of the beast that rose up out of the earth. é só uma manifestação da besta que surgiu da terra. So we know it's the same nation in two phases, Então nós sabemos que é a mesma nação, mas em duas fases diferentes. the lamb phase and the dragon phase. A fase de cordeiro e a fase de dragão. And once you can establish that, E uma vez que você consegue estabelecer isso, it's only a hop and a skip é só um pulo. to understand. Sorry? What is a hop and a skip? A small jump Então é um pequeno pulo ou salto to go to Revelation 17, para ir para Apocalipse 17. and again, you're going to be using the timing of Revelation 17 E mais uma vez, você vai usar o tempo de Apocalipse 17, combined with historical fact combinado com fatos históricos, to show that the sixth and seventh kingdom have to parallel the lamb and the dragon. para demonstrar que o sexto e sétimo reinos precisam fazer um paralelo com o cordeiro e o dragão.
So there are two phases of the United States. Então, elas são duas fases dos Estados Unidos. We just need a microphone. Are you saying that the kingdom are coming in sequence or at the same time? Então, você está dizendo que o reino, eles estão vindo em sequência ao mesmo tempo? I think in Revelation 13 and Revelation 17, Eu acho que em Apocalipse 13 e Apocalipse 17, they clearly demonstrate a change that's sequential. eu acho que eles demonstram claramente uma mudança que é sequencial. The seventh follows the sixth, O sétimo segue o sexto and the dragon follows the lamb. e o dragão segue o cordeiro. So they are sequential. Então, eles são sequenciais. Does that answer your question? Isso responde a sua pergunta? Does that cause any problems for you? No, just Okay. So, if we take all of that information and bring it to Daniel 11, Então, se nós pegarmos todas essas informações e levarmos para Daniel 11, we know in verse 40, nós sabemos que no verso 40, even if we just take a simplistic view mesmo que nós peguemos uma visão simplista of what the time of the end is, sobre o que é o tempo do fim, without taking 1989 into consideration, sem levar em consideração 1989, then we know that the symbol that's brought forth there, the King of the North, então nós sabemos que o símbolo que nós vemos no Rei do Sul, is indeed the papacy. que derruba o It is the papacy. que Forget the word derruba indeed. o It's the Rei do Sul papacy. é o papado, Papacy that we understand. o papado que faz isso, The beast of Revelation, the sea beast of Revelation 13, a besta que surge do mar de Apocalipse 13, the fifth kingdom of Revelation 17. o quinto reino de Apocalipse 17. And therefore, when you get into verse 41, Então, quando você chega no verso 41, you just parallel all these stories together, você faz um paralelo de todas essas histórias juntas. you know that King of the North isn't going to be the papacy. Você sabe então que esse rei do norte não vai ser o papado. So it's not clear what or who that King of the North is in verse Então- 41. In verse 41, 11:41. Então não está claro no verso 41 quem é esse rei do norte, Just as it isn't clear how the United States becomes a dragon da mesma maneira que não está claro como os Estados Unidos se torna um dragão and how you go from the sixth to the seventh kingdom. e como você vai do sexto para o sétimo reino. This woman, Revelation 17, what she does Então essa mulher de Apocalipse 17, o que ela faz so that America goes from number 6 to number 7. para que possamos ir do número 6 para o número 7? Because you are talking about the King of the North Porque você está falando do rei do norte and Daniel 11. e Daniel 11. So for me, it's not clear Para mim não está tão claro where to place the King of the North. onde colocar o rei do norte. I know it's a question we asked you in France in March 2025. Alguém fez essa pergunta na França em março de 2025. So for me, it's not clear. I know verse 41, we place it at the Sunday law, Eu sei que o verso 41 a gente coloca no decreto dominical, but for me, it's not clear where we see the progression of the King of the North, where to place it. mas para mim não está claro, eu não consigo ver onde que a gente coloca essa progressão do rei do norte. In this story that you just introduced in Revelation 13, just opposing Revelation 17. Onde a gente coloca isso em relação a Apocalipse 13 e 17. Shireen, you ready? I just need to ask some questions. I asked a question, but I asked a question. you asked me a question? When you said where to place the King of the North, is that what you said? Então quando você diz onde colocar o rei do norte, é isso que você disse? Is that the phrase you used?
Yes, I guess, yeah. Sim. Do you mean where in time or where in geography? Você diz quando no tempo ou quando na geografia? I mean, where in the line, on the line, we start to... My question, sorry to interrupt. My question was where in time or where in geography? Então, minha pergunta time. foi, onde no tempo ou onde na geografia? Então, respondeu no tempo. So, Revelation 13 Então, Apocalipse 17, Apocalipse 13, Revelation 13. então, Apocalipse 13, You agree there's a lamb você concorda que tem um cordeiro and a dragon. e um dragão? Sim. And you agree that the lamb becomes a dragon. E você concorda que o dragão, o cordeiro se torna um dragão? Sim, é assim que eu entendo. Which means they're the same, I call them kingdom. Então, o que você diz que é o mesmo reino. And you agree that the lamb is the USA. E você concorda que o cordeiro é os Estados Unidos. So I'll call that the USA and I'll call that the USA. Vou chamar ambos de Estados Unidos. You agree with that? Você concorda com isso? And we haven't spoken about any time. Então, nós não falamos nada sobre tempo aqui. We've spoken about sequence. Nós estamos falando sobre sequência. We do have a start date for this lamb. Mas nós temos aqui uma data inicial para esse cordeiro. Do you agree with that? Você concorda com isso? I guess it's 1798. Sim, eu acho que é 1798. Time of the end? Tempo do fim. And then when you go to Revelation 17, E então, quando você vai a Apocalipse 17, you have the sixth nós temos o sexto and the seventh. e o sétimo. Is there any indication in 17, just 17 on its own, Existe alguma indicação no capítulo 17, e nele sozinho, that the sixth and the seventh are the same kingdom? de que o sexto e o sétimo são o mesmo reino? I don't see it in 17. Eu não vejo isso no 17. So if I were to put an arrow here, I'd put a question mark. Então, se eu fosse colocar uma seta aqui, eu colocaria uma ponto de interrogação. Agree with that? Concorda com isso? Do you agree that we can make chapter 13 and chapter 17 parallel? Você concorda que nós podemos fazer o capítulo 13 e 17 de maneira paralela? Oui. That they're Sim. parallel histories? Que eles são Yes. histórias paralelas? Sim. Any clues that you could give us of why they're parallel? Alguma ideia do porquê que você possa nos dar de por que eles são paralelos? Why they're parallel stories? Por que são histórias paralelas? Because they are talking about the sixth and the seventh kingdom. Porque está falando do sexto reino e do sétimo reino. But which symbol we will take? There's no 6 and 7 in chapter 13, Não existe sexto e sétimo no capítulo 13. so that won't work. Então isso não vai Yes, funcionar. That's why I say which symbol we will take. Então por isso que eu perguntei qual exemplo que a gente vai usar. Anyone can help? Alguém quer ajudar? Okay, so we get through this It's quickly. rise up Então vamos from passar the por isso earth, rapidamente. maybe. I'm going to suggest Eu vou sugerir that it's life, death, and resurrection. Eu vou sugerir então que é vida, morte e ressurreição. You okay with that? Você concorda com isso? In We both chapters, you see that experience happening. Em ambos os capítulos você vê essa experiência acontecendo. I see it clearly in 17, but in 13, to be honest, life, death, and resurrection are. Eu vejo isso claramente no 17, mas I don't no 13 eu see não consigo ver isso. You're not familiar with the verses that talk about that. Então você não está familiarizada com os versos que falam sobre isso, Fresh my mind. The death and resurrection of the beast. sobre a morte e ressurreição da besta. Oui, verse 3, thank you. Yeah, I Sim, see, verso yeah. 3. So, the life, death, and resurrection in both chapters are what connects them together. Então, vida, morte e ressurreição em ambos os capítulos é o que conecta eles. So we're not guessing that they're parallel stories. Então nós não estamos adivinhando que eles são histórias paralelas. Chapter 13, Capítulo 13, nothing happens after the dragon.
Nada acontece depois do dragão. It's the end. É o fim. Chapter 17, it's the same. Nothing happens after the seventh kingdom. Então, capítulo 17 é a mesma coisa. Nada acontece depois do sétimo reino. You agree with that? Concorda com isso? Yes. Plus, you can parallel the introduction of chapter 17. E, além disso, você pode fazer um paralelo com a introdução do capítulo 17. So if I draw a line here, Se a gente fizer uma linha aqui. where does the sixth begin? Onde que o sexto começa? In chapter 17. No capítulo 17. The text in You don't front need the of text, me. just tell me the answer. Você não precisa do texto, somente diga a resposta. When the sixth began? Quando que o sexto começa? Can we say when he saw the judgment of the woman, of the beast? So it's 1798. So Então, com o julgamento da Time mulher at the e da end. besta em 1798. Então, no tempo do fim. you're okay with that? Você está ok com isso? Yes. And Sim. then you can parallel the fifth kingdom, Então, você pode fazer um paralelo com o quinto reino, which we have a fair bit of information about, que nós temos um pouco de informações a respeito, with the sea beast. com a besta que surge do mar. So that's another line of argument to parallel these stories. Então, essa é uma outra linha de argumento para fazer um paralelo entre essas histórias. So with Revelation, we can do the lamb is the sixth, the dragon is the seventh, Então, nós podemos fazer o cordeiro é o sexto, o dragão é o sétimo, and what ties them together is the time of the end. e o que une eles é o tempo do fim. If you go to Daniel 11, E aí, se você for a Daniel 11, we have a story that begins where? nós temos uma história que começa onde? No Time of tempo the do end. fim. So we know the time of the end can link all of these three stories together. Então, nós sabemos que o tempo do fim pode conectar essas três histórias juntos. Estou seguindo. And what we know E o que nós sabemos is that sometime é que em algum tempo, in the history of the United States, na história dos Estados Unidos, which began at the time of the end, que começa no tempo do fim, in chapter 13 and 17, no capítulo 13 e 17, sometime after that, algum tempo depois disso, what's going to happen? o que vai acontecer? Sometime after the time of the end, Então, algum tempo depois do tempo do fim, what's going to happen to America? o que vai acontecer com a América? Can you be more precise because I don't know which answer I have to give. Você pode ser um pouco mais preciso, porque eu não sei que resposta dar. I'll take a step back. Eu vou dar um passo atrás. We'd have to go into chapter 12. Então, sem entrar no capítulo 12, You have to go back into history. então você tem que voltar na história. You can demonstrate that, I'll put it very simplistically, Você pode demonstrar, e eu vou colocar de maneira bem simplista, that God's people go to America from Europe de que o povo de Deus vai para a América saindo da Europa. and they establish themselves there. Eles se estabelecem lá, And even historically, America was called the New World. e até mesmo historicamente a América foi chamada de Novo Mundo, Could be understood as being the promised land. isso pode ser entendido como sendo a Terra Prometida. So it has a historical context of paralleling the story of the Exodus. Então, existe um contexto histórico que nos permite fazer paralelo com a história de Êxodo. Egypt to Israel, Do Egito para Israel, Europe to the USA. da Europa para os Estados Unidos. Are you okay with that? Você está ok com isso? So in verse 41, Então, no verso 41, where do you see the symbol of the USA? onde você vê o What símbolo did I dos just Estados say? Unidos? Did I say? I meant, Glorious land, I, you I mean? meant chapter 11 because I've already given the answer. Yes, glorious land, yeah. In verse 41, Então, no verso 41, the United States is identified as the glorious land os Estados Unidos é identificado como a Terra Gloriosa, because it provides the same
you see God's church having the same experience with the United States as it had with Israel. Porque o povo dos Estados Unidos está tendo a mesma experiência que o povo de Israel no Egito. Are you okay with that? Você está ok com isso? So, the United States is all nice and good. It's number 6, a lamb. Então, os Estados Unidos ele é todo bom, ele é o sexto e é um cordeiro. Can you see that in Daniel 11? Você consegue ver isso em Daniel 11? That America is nice. De que a América é boa. America is nice. In Daniel 11:4. No, I don't know. I No, don't want to say no. something. Eu não sei. Can you see anywhere in Daniel 11 where the United States is bad? Você pode ver em algum lugar em Daniel 11:40 que os Estados Unidos seja ruim? No? Não? When it's entered into is a glorious land, how can we qualify that as bad? Quando ele entra na Terra And Gloriosa, podemos classificar isso como sendo algo ruim? Let me ask you a different question. And- Let me Vou fazer ask uma you- pergunta diferente. in chapter 13, No capítulo 13, do you see a change in the United States? você vê uma mudança nos Estados Unidos? Revelation 13, yes, we No see a Apocalipse 13, change. sim. On the graphic that's on the board, No gráfico que está no quadro, where do you see the change? I'm going to draw a vertical What- line. When 6 to 7 or lamb to dragon. de cordeiro para dragão, de sexto para sétimo. So I'll draw a vertical line here. Então, eu vou colocar uma linha vertical aqui. Is that what you just said? Yes, a transition. Sim, a transição. And I'll draw a vertical line here. That's what you said. E eu vou colocar uma linha vertical aqui, que foi o que você disse. And so I'm going to draw a vertical line here. Então, eu vou colocar uma linha vertical aqui também. So I asked a moment ago in Daniel 11 where you see America good and then bad. You said you don't know. Então, há um tempo atrás eu perguntei se em Daniel 11 se você vê a América sendo bom ou ruim. So I Você won't, disse que não sabe. I won't ask good and bad. Então, não vou perguntar de bom ou ruim. I'll ask change. Eu vou perguntar sobre mudança. Where do you see a change in the glorious land? Então, onde que você vê uma mudança na Terra Gloriosa? Well, I will say in verse 40, we can imagine that it's good in verse 30 because in verse 41 is conquered United States. Então, vou dizer que no verso 40 a gente pode ver como sendo algo bom, porque no verso 41 a gente vê como conquistando os Estados Unidos. So I'm going to say in verse 41, Então, vou dizer que no verso 41 you see a change in the glorious land, você vê uma mudança na Terra Gloriosa, identified by the phrase, he shall enter into the glorious land. identificado pela frase que diz, e ele entrará na Terra Gloriosa. So can you see we've got 3 parallel stories? Então, você consegue ver que são 3 histórias paralelas. So you asked when. Então, você perguntou quando. Was that your original question? When does the king of the north do this? Foi essa a sua pergunta original? Quando o Rei do Norte faz isso? Was that your question? Foi essa a sua pergunta? I know we place it in Sunday law verse 41, but to see the progression, do we see is historic, progressing up to the Sunday law and I don't Então, know what to eu falei que a gente consegue ver o decreto dominical no verso 41, mas eu queria entender a questão da progressão da história ali. I've not done any Sunday law stuff here. Eu não fiz nada sobre o decreto dominical aqui, Come straight from the Bible. então aqui está tirado direto da Bíblia. So what we can then do Então, o que nós podemos fazer, então, is to understand why America goes from a lamb to a dragon from the 6th to the 7th. é entender por que a América vai de cordeiro a dragão, de sexto a sétimo. Someone Alguém called the king of the north, chama o Rei do Norte, who seems really powerful, que parece bem forte, enters into the glorious land and changes it entra na Terra Gloriosa e muda ela, from a lamb to a dragon de cordeiro a dragão and from a 6th to the 7th. e de sexto a sétimo. So in Daniel 11,
Então, em Daniel 11, the symbol is o símbolo é King of the North. Rei do Norte. And in Revelation 17, E em Apocalipse 17, the symbol is o símbolo é, not the seventh kingdom. não é o sétimo reino. We already had the seventh there. Já tem o sétimo ali. And here we have the glorious land. E aqui nós temos Terra Gloriosa. I call it 2. Vou chamar de número 2. King of the North. E o Rei do Norte. The King of the North is the one that changed the glorious land. Então, o Rei do Norte é aquele que mudou a Terra Gloriosa. What changes the sixth to become the seventh? Então, o que muda o sexto para o sétimo? So I don't know. Então, eu não sei. You're not familiar enough with Revelation 17 to... It's okay. Someone help us. You mean when the woman is sit upon the beast, it's become bad. Someone help us. What do we put here? Então, alguém nos ajude. O que a gente coloca aqui? What's the equivalent symbol in 17 compared to 11? Qual é o símbolo equivalente em Apocalipse 17? I've got the sixth and seventh here, so it can't be that. Então, eu tenho o sexto e o sétimo aqui, então eles não podem ser esse... You already said that. You already gave the answer, sort of. Você já meio que deu a resposta antes. Just want the name of the symbol. Não é o nome ou o símbolo. There's no dragon in chapter 17. Não tem dragão no I said 17. 17. Falei no 17. I'll give the answer then. Eu vou dar a resposta, então. Woman. Mulher. The woman is the thing that changes the sixth into the seventh. Então, a mulher é a coisa que muda o sexto reino em sétimo. You okay with that? Tá ok com isso? There's no woman in sixth. Então, não tem nenhuma mulher no sexto. The woman comes in seven. A mulher, ela vem no sétimo. There's no king of the north in the glorious land beforehand. Não tem nenhum rei do norte na Terra Gloriosa antes. It is in, I've put glorious land 2. E aí eu coloquei, então, Terra Gloriosa 2. And then you have lamb to dragon. Então, você tem de cordeiro a dragão. In chapter 13, it's hard to see what the thing is that changes it from a lamb to a dragon. It's not that easy to see. Então, na Apocalipse 13 é um pouco mais difícil de ver, não é tão claro o que muda o cordeiro em dragão. So I put question mark. Então, vou colocar aqui um ponto de interrogação. Are you okay so far? Até que tudo bem? Laura? Lara? But we saw this morning with Curtis here in Brazil Mas nós vimos essa manhã com o Curtis aqui no Brasil that there is other woman in the sixth kingdom. que existe uma outra mulher no sexto reino. Sure. Sim, Just because you said that there is no woman before. só porque você disse que não havia mulher antes no sexto reino. So when I said no woman, Então, quando eu quis dizer que não havia mulher, I'm saying that woman isn't there. eu queria dizer que essa mulher não está lá. And I'm just reading the verses as they're written. E eu só estou lendo os versos como eles foram escritos. There is no other woman in chapter 17. You have to construct that from chapter 12. Não existe outra mulher no capítulo 17. Você tem que construir isso usando o capítulo 12. So I'm in complete agreement with what was taught before, Então, eu estou de acordo com o que foi ensinado antes. and hopefully what I've taught before. E também espero que o que eu ensinei também antes. Shemaine? Shemaine? What are the good action of the sixth kingdom? Quais são as ações boas do sexto reino? What are the bad action of the seventh kingdom? E quais são as más ações do sétimo reino? Because if it's a lamb, that means it's good. Então, porque se é um cordeiro, significa que é algo bom. If he speaks as a dragon, that means he's doing bad. And Se fala
como um dragão é porque está fazendo algo ruim. And we know that the woman has it's an entity with a ideology, but a bad one. E nós sabemos que essa mulher é uma mulher com uma ideologia ruim. And I have some difficulty to conceptualize E é um pouco difícil conceitualizar the good action or bad action, good action or good ideology and the bad ideology if I have to keep the same lexical. e fazer isso fazer sentido com ser bom ou ruim, uma ideologia boa ou uma ideologia ruim. Did you just say the lamb was good and the dragon is bad? Você acabou de dizer que então o cordeiro é bom e o dragão é ruim? Yes. Sim. So you're stating that as a fact Você está colocando isso como um fato? from the Yes. symbols, yeah? Sim. Oui? But you don't know what that looks like. Mas você não Yeah. sabe com que isso se parece. In our That's fine. history, dispensation, what does it look like? You don't know what it looks like, but the symbols teach you that. Então você não sabe o que significa, mas os símbolos te ensinam isso. Number 6 would therefore be good. Então o sexto reino então seria bom 7th would be bad. e o sétimo seria ruim. And we haven't put the glorious land before verse 41 E But- nós não colocamos Terra Gloriosa antes do verso 41, because it's not discussed in chapter 11. porque ela não é discutida no capítulo 11, But I'll put good, mas eu vou colocar que é bom, and then afterwards it's bad. e então depois se torna mal. But we know Mas nós sabemos that the glorious land que a Terra Gloriosa is in verse 40. está no verso 40. Not enough gap. Yeah, not in that gap to translate. Okay. I'm talking too fast. So I'm going to put glorious land 1. Então eu vou colocar aqui Terra Gloriosa 1, Put it in that color because it's hidden in the verse. e eu estou colocando nessa cor porque está meio que escondido no verso. Daniel 11, E aqui em Daniel 11, GL1, glorious land 1. GL1, que significa Terra Gloriosa 1. Pedro. Pedro, When the dragon appears in history, então quando o dragão ele surge na história, are we saying that the lamb mutated, nós estamos dizendo que o cordeiro ele sofreu uma mutação, or is like the dragon is just a new creature, new birth? ou seria o dragão uma nova criatura? And if so, E se sim, is it evil from its birth, or is the dragon good at some point in the beginning? ela é algo que é mal do seu nascimento ou algo que se torna mal? Is that a trick question? Essa é uma pergunta complicada. Entrapment. Está me deixando uma armadilha. You've read chapter 13. Então, você lê o capítulo 13, Can you see anything good in the dragon? você consegue ver algo bom no dragão? No, I can't. Não. You've seen chapter 17. Então você vê o capítulo 17, Can you see anything good in the 7th? você consegue ver algo bom no sétimo? I could. Eu poderia? In chapter 17 you can. No capítulo 17 você consegue. So when you look at the sex that the prostitute and the king is having in the 7th, it's like good sex and it turns bad. Então quando você olha pro sexo que a prostituta está tendo com os reis, você vê isso como algo bom e que eventualmente se torna ruim. In that perspective, I couldn't. And if you Ah, go não, eu não poderia. if you go to Daniel 11, Então se você for a Daniel 11, when he enters the glorious land, quando ele entra até a gloriosa, what's the first thing that happens? qual é a primeira coisa que acontece? Many shall be overthrown. Que muitos seriam derrubados. Those who were free are now imprisoned. Então, aqueles que eram livres e agora são aprisionados. So I'm not denying Então, não estou negando
the several studies and the ones that will continue to be given que em diversos estudos e nos que ainda vão ser dados, that develop, I think, a strong argument que desenvolvem o que eu vou dizer um argumento forte that shows that the kingdoms of Bible prophecy, especially these ones that are all bad, que demonstra que os reis da profecia bíblica, em especial esses que são maus, that they can indeed begin good and turn bad. que eles podem começar sendo bons e então se tornarem maus. So I'm not denying that. Eu não estou negando isso, But you have to do quite a lot of work to pull that out from this surface reading, I think. mas você precisa fazer um pouco de esforço para conseguir tirar isso dessa leitura superficial. The easiest place to do it is in the fourth kingdom, I think. Sorry, The easiest place to do it, I think, is in the fourth kingdom. I didn't get the first word. Sorry. O lugar, Easiest. o lugar mais fácil para conseguir fazer isso é no quarto reino, Where Israel is going to be destroyed as a nation, onde Israel vai ser destruído como nação, government, como governo, and the government of Israel is going to be replaced by legs of iron. e o reino de Israel vai ser então substituído pelas pernas de ferro, Pagan Rome. a Roma pagã. It seems to me, Me parece, I'm going to say clear, it's clear to me e eu vou dizer então que está claro para mim that changing government wasn't punishment. que essa mudança no governo não foi uma punição, Like it was in the time of ancient Israel when it goes from Israeli government to Babylon. That was punishment. como foi com Israel antigo, quando ele vai de governo de Israel para a Babilônia. Aquilo sim foi punição. The church that's going to come under the, I'll call it, protection of Rome, Então, a igreja ela vai passar para essa, o que eu vou chamar de proteção de Roma. is Ephesus, not Laodicea, and it's a good church. It's being protected for good reasons. É Éfeso e não Laodiceia. Então, é uma igreja boa que está sendo protegida por bons motivos, By a good government. por um governo que é bom. Once you do that for one of the seven, E uma vez que você faz isso para um dos 7, it opens the way to explore other, and once you get to two, the story's done. te abre espaço para fazer isso com outras histórias. To answer your question. Respondi sua pergunta. So, Shemaine, your original question was you don't know when, and I'm saying where that red line is. Verse 41. Então, Ximene, a sua pergunta original era sobre quando, e aí eu coloquei essa linha vermelha para indicar esse momento. That's where that king of the north, can't remember your exact question, but that's where it begins to do things. Eu não lembro exatamente qual era a sua pergunta, mas é exatamente nesse ponto que o rei do norte ele começa então a fazer coisas. So once the papacy comes out of prophetic history, Então, quando o papado ele sai da história profética, which is what I'm suggesting happens, que eu estou sugerindo que é o que acontece, and it's quite clear e está bem claro, before antes, the king of the north was the papacy. que antes o rei do norte era o papado. You see that in Daniel 11, Você vê isso em Daniel 11, and then you can parallel that with Revelation 13 and 17. e você consegue fazer o paralelo disso com Apocalipse 13 e 17. Then you need to ask yourself who the king of the north. Oh, sorry. We're back online for everybody online. If you give the mic back to Shemaine. Então, nós voltamos, microfone de volta para Ximene. So Shemaine, did I answer your original question? Então, Ximene, eu respondi sua pergunta original. Yes, but continue your thoughts before before the cutting. So Então, continue o seu raciocínio. if I haven't said this already, Então, which se eu já não disse isso antes, I thought I had,
que eu achei que eu tinha feito. I think Curtis has said it, if not others. Eu acho que o Curtis falou sobre isso, se não outros. That you go from the papacy Que você vai do papado to the USA. para os Estados Unidos. I put that in parentheses without that means I don't know what the USA is. Eu vou colocar isso entre aspas, porque eu não sei o que é esses Estados Unidos. Everybody okay with that? Todo mundo ok com isso? I'm not explaining or defining what the USA is in that. Eu não estou definindo o que é os Estados Unidos dentro disso. It's definitely not the people, Definitivamente 300 million, não são as pessoas. and it's definitely not the country, the landmass. E definitivamente também não é a terra. So it's something else. Então é algo mais. So the only thing you've really got left is the government, Então a única coisa que você tem ali é o governo. and that's too broad as well. E isso também é muito amplo. You go from the papacy to the USA. Então você vai de papado para Estados Unidos. I'm saying it's 1989. Eu estou dizendo que é 1989. So that's where the king of the north changes. Então é ali que o rei do norte muda. Did that answer the question back from with 2025? Então eu respondi sua pergunta. March 2025. A pergunta que você fez em março de 2025. So it's almost a year now, Então é quase um ano agora. and it's 1989. Então é 1989. Took me a year to figure that out. Sophie will be happy now. Sophie, I hope you're happy. Então a Sophie vai ficar feliz agora. So that was that. And Então era isso. all good? Okay. Your next question is, what's good and bad? Então a próxima pergunta foi o que é bom e o que é ruim. Who wants to tell us what good and bad means? Quem pode nos dizer o que é bom e o que é ruim? What's the marker for good and bad? Qual que é a característica, o marco de ser bom e ser ruim? Is it human rights? What? Oh, human rights. Yeah, is it? Seria direitos humanos. So we're going to say human rights Então eu vou dizer direitos humanos. and no rights. E aqui sem direitos. For whom? Para quem? The people, the nation, I don't know. Para as pessoas, a nação, não sei. So in the good phase, Então na fase boa, men in America had human rights. muitos na América tinham direitos bons. And do those same men now have no rights? Então essas mesmas pessoas agora não têm direitos. The right protection of human rights, Então a proteção dos direitos humanos. and now, yes, they still have rights, but maybe the right is, I don't know the word in English. I'm okay with human rights. Então, agora eles ainda têm direitos, mas talvez não protegidos. I'm asking whose rights? Eu não estou perguntando se eles têm direitos, mas eu estou perguntando os direitos de quem? For me, the people. Para mim, das pessoas, do povo. Which people? De que pessoas? So I've got minorities, Então, a Lara disse a minoria, imigrantes, double N? Immigrants, são os imigrantes. anything else? Então, o que quer dizer minorias? That was Laura. What's a minority? Lara, o que seria minorias? Can I read mine? Microfone. People who are easily oppressed in our society. I think that we have a lot of
definitions for this. Eu acredito que talvez as pessoas que são facilmente oprimidas na nossa sociedade, eu acho que a gente tem muitas definições para essa palavra. The word minority means the numbers are less than the others. Então, a palavra minoria significa que os números são menores do que os outros. That's a definition, but not the only. Essa é uma definição, mas não é a única. Sorry? I didn't understand what you said. That's a definition, what you said right now, Então, o But- que você falou agora é uma definição, but it's not the only one. mas não é a única. Which one did you mean? Qual que você queria usar? About the people that are easily oppressed in our society. A definição de que são as pessoas que são facilmente oprimidas na nossa sociedade. So I'm going to cross out minority then, Então, vou riscar aqui minorias and you're saying easily oppressed. e vou colocar os que são facilmente oprimidos. Is that right? Tá certo? I think people will understand with minorities. Sorry? Então, I think people in this contest will understand with my minorities. eu acho que as pessoas dentro desse contexto vão entender o que eu quis dizer com minorias. So it is minorities. Então, são minorias. A minority means there's not a lot of them. E a minoria significa que não há Não. muitos deles, They have less power. que eles têm menos poder. I've got easily oppressed, Então, eu coloquei aqui facilmente oprimidos and I crossed minorities out. e eu risquei minorias, então. Somebody writing what you've told me. It's okay, all you want. The way you prefer can be. Então, tá bom, do jeito que você preferir. Okay, I'm only writing what you said. Então, eu vou escrever o que você colocou. Você Anyone falou. else? Mais alguém? Project 2025. Projeto 2025. That's the easily oppressed is the poor. Então, os facilmente oprimidos são os pobres. No one? Women Mulheres who are not immigrants que não são imigrantes. and E they're not easily oppressed, elas não são facilmente oprimidas? I don't think. Eu não acho. At least in the context of Project 2025, I don't think they're easily oppressed. Pelo menos não dentro do contexto do projeto 2025. Eu não acho que elas são facilmente oprimidas. If you go to, I'm going to use the word an immigrant, Se você for, e eu vou usar aqui a palavra imigrante, and if you ask them, se você perguntar para eles, do you have the same rights as others? você tem os mesmos direitos que outras pessoas? They would say, Eles vão dizer, no. não. If you went to, I'm going to use the word minority, Eu vou usar a palavra minoria, então se você for a eles, and I said, a minority would be Chinese, então eu vou dizer que essa minoria seria chinesa, Filipina, filipina, South Asian. sul da Ásia. Do you have the same rights as everyone else? They would say, not really. Se perguntar para eles se eles têm os mesmos direitos que todos os outros, eles vão dizer, não tanto. If you go to women, E se vocês forem as mulheres, Republican women, as mulheres republicanas, and you say, do you have the same rights as men? e você perguntar, você tem os mesmos direitos que os homens? What would they say? O que elas vão dizer? Of course we do. É claro que temos. We have equal value and we have the same rights. Sorry, the beginning? We have equal value Nós temos valores iguais and we have the same e, rights. portanto, os mesmos direitos. So it depends which women you ask. Então, dependendo de qual mulher você perguntar, We could impose our morality upon people, nós podemos impor nossa moralidade às pessoas, but if you ask them, mas se você perguntar a eles, you get different answers depending on who you ask. você vai ter perguntas diferentes dependendo de a quem você perguntar. Anyone want to comment? Alguém quer comentar? Laura? Lara? With the mic first. Oh, you got But aren't the Republicans
who are defining our worldview. Mas não são os republicanos que estão definindo nossa visão de mundo. Not woman, not men, not a black Republican. Não mulheres, não imigrantes, não negros republicanos. So what them think is not that important for us. Então, o que eles pensam não é tão importante para nós. I apologize. Sometimes I'm not clear what you're saying. It's just. Desculpa, eu não. It's just your accent. Sometimes I struggle. Eu tenho um pouco de dificuldade às vezes de Could you entender. have another go for me? I'm sorry. It's my fault. I really apologize. Mas a gente não. Não é o que os republicanos pensam que define o que a gente nossa visão de mundo. It's not what any Republicans say that will define our worldview. Seja uma mulher. Não é o que qualquer coisa que o republicano fale que vai definir a nossa visão de mundo. Seja uma mulher republicana, um homem, uma pessoa negra. Be it a Republican woman, a Republican black person, or anybody. Seja uma mulher republicana, uma pessoa negra ou imigrante. When you say ours, you mean yours. Quando você diz nossa, você quer dizer a sua? Movimento. I didn't mean to say it rudely. I just meant when you said it. I don't mind if you say the movement, but yours when you said that. Então não me importa que você diga movimento, mas quando você diz nossa, você quer dizer a sua. Sim. Who's the Secretary of State? Quem que é o secretário do Estado? Marco Rubio. Marco Rubio. What's he classified as? Como ele é classificado? An immigrant, Imigrante, which makes him a minority. que faz dele uma minoria. Really familiar with that? Vocês estão familiarizados com isso? And what country he's from? De que país ele é? He's Cuban. Ele é de Cuba. Yeah? So, that's someone else? You're going to give it a name? Okay, so we'll do that we'll go through that one then. The title is? Curtis, you said who? I mean, I know you're the same person, but you said something. Just throw on mic. Because it's important. I just said which is really the second most powerful person in government. Eu quis dizer que ele é a segunda pessoa mais importante no governo. More powerful than the vice president. Mais poderoso que o vice-presidente. The Vice President. Mais poderoso que o vice-presidente. Chief means boss. Chief significa chefe, significa chefe. So it's the boss of the staff. Que ele é o chefe dos funcionários. Who are the staff Quem são os that she's the do boss of? gabinete? Quem são esses funcionários do gabinete? People in the president's cabinet. The people in the president's cabinet. As pessoas no gabinete da presidência. So that's an accurate answer. I'll give you a less accurate one. E essa é uma resposta correta, mas eu vou dar uma não tão correta. The White House A Casa Branca isn't just like 2 or 3 people, it's several hundred. não é só 2, 3 pessoas, são centenas de pessoas. This person runs the White House, Essa pessoa, ela comanda a Casa Branca, simply put, colocado de maneira bem simples. which makes this person, as Curtis said, the second most powerful person in the country, O que faz essa pessoa, como o Curtis colocou, a segunda pessoa mais poderosa no país. which is not the same as the chain of command. Que não é a mesma coisa que a cadeia de comando, Because that would be the vice president. porque isso seria o vice-presidente, So just so that you know the difference. para que vocês saibam então a diferença. And as we just heard, that Susie Wiles, it's a woman. E como nós já ouvimos, a Susie Wiles, ela é uma mulher. We'll do one more.
Vamos fazer mais um. Foreign Secretary. O secretário do exterior. Who's that? Quem é ele? Okay, so while we're looking for that, who's the boss of the FBI? Então, enquanto a gente procura por isso, quem que é o chefe do FBI? FBI. It's not a regular white guy. It's Kash Patel. É o Kash Patel, que não é um cara branco regular. Could you imagine a Patel Você consegue imaginar um Patel being allowed to run? I think this is Hoover's department, isn't it? Imagina uma pessoa como ele sendo permitido comandar esse setor. Whether or not, Hoover. so I'll just check. Like a vacuum cleaner. Yes. Edgar Hoover. Então, Edgar Hoover, He was a bit of a strange person. que é uma pessoa um pouco estranha. He was. Can you imagine going from Hoover Você consegue imaginar indo de Hoover to a Patel? para um Patel? I'm not talking about the individual Kash Patel, but just to allow a Patel to be the head. It's E eu não estou falando do indivíduo, mas imagine permitir que um Patel it's as close to letting Obama be the president. é quase como deixar que um Obama seja um presidente. It's just that when we talk about minorities and immigrants and women, Então, quando a gente fala sobre minorias, imigrantes e mulheres, if you look at the makeup of the administration, it just doesn't hold. se você olhar para aquilo que forma a administração, isso não pode ser sustentado. So I'm not ignoring what all you're all reading in the newspapers, Então, eu não estou ignorando tudo que vocês estão lendo nas notícias, but what I think I'd like to understand is what goes from good to bad. mas o que eu estou querendo entender é o que faz com que vá de bom para ruim. I should have known, but I didn't. Eu deveria saber, mas eu não sabia, That we even have an Adventist que nós até temos um adventista helping to write Project 2025, ajudando a escrever o projeto 2025. and it's a person of colour E é uma pessoa de cor. on top of that. So, who wants to tell me what's good? What goes from good to bad? What is bad? Então, quem quer me falar, então, o que leva de bom a ruim? O que é isso? Help us, Curtis, to understand what do we mean by good and then bad. Então, Curtis, nos ajude a entender o que a gente quer dizer quando a gente fala de bom e ruim. Before you answer, I'm not denying what's on the board about all of that, E antes de você responder, eu não estou negando o que já está aqui no quadro. but there has to be something more than that, Mas precisa ter algo que vai além disso, conceptually speaking. de uma maneira mais conceitual. How power is going to be used. Como o poder vai ser usado. So you're saying that was the change. Então, você está dizendo que essa foi a mudança. So what is this power Então, o que é esse poder that you refer to? ao qual você se refere? Whose power, what power? O poder de quem e que poder? The power that the kingdom has. O poder que o reino tem. So the kingdom is the USA. Yeah. Então, o reino sendo os Estados Unidos. And then that bad woman Que, então, essa mulher má is going to abuse the power that they have access to. vai abusar do poder ao qual que ela tem acesso. So
The USA had power Então, os Estados Unidos tinha poder, when it was good, mas era bom. and it still has power. Ele ainda tem poder. I don't want to make a big point, but I'm going to just say the same power. Eu não quero fazer disso uma grande questão, mas vamos dizer que é o mesmo poder. And now it's going to misuse or misappropriate or weaponize that power. Mas então ele vai usar de maneira errada ou se apropriar desse poder. Is that a fair representation? É uma representação justa? Sim. So when we frame it that way, Então, quando a gente coloca isso dessa maneira, these 3 bullet points that we have, esses 3 pontos que nós temos aqui, you can see that in certain situations, você consegue ver isso em algumas situações, at certain times, em alguns momentos, as you may be reading in the news now, como nós temos lido nas notícias agora, but that's not the fundamental change that's happened. mas essa não é a mudança fundamental que aconteceu. If we go way back into history, Se nós voltarmos um pouco na história, we were nowhere near the 7th, nós não estamos nem um pouco perto do 7º, and those 3 things were happening. e essas 3 coisas já estavam acontecendo. Those 3 bad, when I say those 3 things, I mean those 3 groups were Então- targeted. Quando eu falo dessas 3 coisas, estou falando desses 3 grupos sendo alvos. So, I want to suggest, in answer to Shemaine's question, Então eu quero sugerir, em resposta à pergunta da Ximene, that it's not just that. que não é só isso. It's not just the oppression of women Não é só a opressão das mulheres or attacking the easily oppressed. ou um ataque aos facilmente oprimidos. 'Cause America was doing that before, A América já fazia isso antes. and all those 3 things. Todas essas 3 coisas. This is a bigger issue É um problema um pouco mais amplo than just the easily oppressed, the immigrants and women. do que os facilmente oprimidos, imigrantes e mulheres. And I'm not saying we shouldn't be focused upon those, Eu não estou dizendo que nós não deveríamos focar neles, but we do know mas nós sabemos about verse 42. do verso 42. Verse 42 E o verso 42 speaks about either we say external or worldwide. fala do que a gente chama de ou externo ou mundial. And that becomes significant E isso se torna significante. because you're forced then to go beyond what we would classically define as easily oppressed immigrants or women. Porque aí você é forçado a ir além do que a gente geralmente classifica como facilmente oprimido, imigrantes e mulheres. And it also goes beyond what you've seen in the newspapers, E também vai além daquilo que você está vendo nas notícias, where America onde a América goes to Europe vai até a Europa and supports and encourages right-wing factions or governmental parties in European countries. vai até lá e apoia e incentiva partidos de direita naquelas regiões. So it's not just making copies of mini copies of America. Então não é só sobre fazer mini cópias da América. I'm not saying it's not true, Eu não estou dizendo que não seja verdade, but I'm saying it still doesn't address the underlying question of what has changed. mas isso ainda não responde a questão, a pergunta do porquê dessa mudança. So even though it may not have been defined here, Então, embora não tenha sido definido aqui, hopefully we can see that this generic answer espero que vocês consigam ver que essa resposta genérica fits on every level. se encaixa em todos os níveis. That the power that the USA wields Que o poder que os Estados Unidos têm has now changed, mudou. misappropriated, misused. Foi tomado posse, foi se apropriado e usado de maneira errada. Pedro. Pedro? I'm trying to think of a real life example of that, even though we're not yet there. Eu queria tentar encontrar um exemplo da vida real que demonstre que nós não estamos lá ainda. We know the power that the United States has exert in foreign countries already. Nós já sabemos do poder que os Estados Unidos ele exerce sobre países, outros países. Either we want to talk about it in the terms of interventions or invasions.
seja no contexto de intervenções ou invasões, So it cannot be that. mas não pode ser isso. But we're listening the word annexation recently, Mas nós estamos ouvindo recentemente a palavra anexar. Annexation. like Canada, Greenland, which is NATO. Como o Canadá, a Groenlândia, que são todos partes da OTAN. Is that sort of thing that verse 42 is alluding to? Seria isso algo ao qual o verso 42 está falando? Is that the real bad marker that we're looking for? Seria isso a marca do que é mal, ruim, que nós estamos procurando? Curtis? Curtis? Not directly in answer to that question. No, I know you. Não uma resposta direta àquela pergunta do Pedro. It's a comment É um comentário. that when we think of the time period of the seventh kingdom, Quando nós pensamos nesse período do sétimo reino, for me it's in the context of the close of the great controversy. para mim é no contexto do encerramento do grande conflito. So whatever answer the answer is to the question you asked, Qualquer que seja a resposta da pergunta que você fez, for me has to tie to where the great controversy began. para mim tem que estar conectado com a como o grande conflito começou. And that great controversy isn't about any of the examples where we've seen that on earth. E o grande conflito ele não está relacionado com esses exemplos do que nós vemos na Terra, i.e., that chiasm we create of racism, worship, sexism, ou o quiasma que nós criamos de racismo, sexismo e adoração. there's an underlying principle, Mas tem um princípio fundamental. and that's what the great controversy is about, E é sobre isso que o grande conflito é. which I suspect is the abuse of power. E que eu suspeito ser esse abuso do poder. Did that at all answer your question? Isso respondeu a sua pergunta, Pedro? Or were you looking for specific examples? Ou você está procurando exemplos mais específicos? Sim. This probably doesn't answer your question, Isso provavelmente não responde sua pergunta and it doesn't relate directly to what Curtis said. e não está relacionado diretamente ao que Curtis disse. One of the things I think people haven't realised, many people haven't realised, about Obama's 2 terms, E eu acho que algo que a maioria das pessoas não percebeu com relação aos 2 mandatos do Obama that he was on a mission to undo something. é que ele estava numa missão para desfazer alguma coisa. So I just want to say this. I know we've run out of time. Eu só quero dizer uma coisa, que eu sei que a gente acabou o tempo já. We speak about the United States, King of Nós the fa- North, Nós falamos sobre os Estados Unidos, o rei do norte, being the King of Kings, sendo o rei dos reis, a unilateral phenomena. fenômeno unilateral. I think what we haven't realised, Eu acho many of us, que muitos de nós não percebemos, certain commentators in the world have seen this, mas alguns comentaristas no mundo perceberam isso. so if I use unilateral U, multilateral M, Então, se eu usar aqui o U para unilateral e M para multilateral, we kind of have this idea, we Nós- teach, nós meio que temos essa ideia e ensinamos. so I'll just do this 1989 and I'll just say the end. Então, eu só vou colocar aqui 1989 e fim. We tend to think that the unilateral thing Nós tendemos a pensar que essa coisa unilateral is here towards the end. está aqui perto do fim. This America that we see now. É a América que nós vemos agora. But what I want to say is, Mas o que eu quero dizer é, for a start, these lines are not waymarks, so they're not accurate. então, só para deixar claro que essas linhas não são So marcos, don't misread this. não interprete de maneira errada. This is Obama. Então, aqui nós temos Obama, That's not right, is it? no H. OB? Oh, okay, just the H.
So we've got 8 years. Então nós temos aqui 8 anos. What was Obama's mission? Qual que era a missão de Obama? His vision A visão dele for the United States? para os Estados Unidos. And I'm going to say which he was successful in accomplishing. E que eu vou dizer que ele foi bem sucedido em alcançar isso. Just have a guess if you're not sure, Gabriel. Tente adivinhar se você não tiver certeza. Restoring trust in the United States. Restaurar a confiança nos Estados Unidos. Restoring trust in the United States. Então, restaurar a confiança nos Estados Unidos. Curtis? Curtis. Taking the USA down a notch. Fazer com que os Estados Unidos, Its status, bringing its status lower. que ele descesse um pouco o degrau. Anyone else? Mais alguém? In the symbol that we're using, what do I put there? Então, no símbolo que nós estamos usando, o que eu coloco ali? A big M. Um grande M. Are everybody okay with that? Estamos todos ok com isso? Sorry? Yes. It took him And 8. It took him 8 years. I'm going to say to reinvent America. Sim, eu vou dizer que foram 8 anos, levou 8 anos para que ele pudesse reinventar a América. If that's the case, if that's what his mission was, E se essa era a missão dele, what is before him? então o que, que era antes dele? What do we have to put there? O que, que a gente tem que colocar lá? A big U. Um grande U. I've put 1989. Eu coloquei 1939, Could put 91. podia colocar 91, You could even go further back. mas você poderia voltar ainda mais. But that's what his mission was. Mas essa era a missão dele. This U that we're in now Esse U que nós estamos agora is just the last fling. é a última coisa. It's the last. That was the last tango. Yes, I was going to. É a última parte. Yeah, it's the very last fling of a dying phenomena, a dying empire. São os últimos suspiros de um fenômeno que está morrendo, um império que está morrendo. It's not going to come to a good end, Não vai chegar num bom fim. and even now, E mesmo agora, the U isn't really winning like it won before. e não, esse U não está vencendo como já venceu no passado. In this, I call it this dispensation. Eu vou chamar aqui nessa dispensação, It was doing well. estava saindo muito bem. We'll call it success. Vou dizer que aqui estava sendo bem sucedido. Is that success? Success. Sucesso. Obama undoes all of that. Então, Obama desfaz tudo isso. They're going to make America great again. Então, eles vão fazer a América grande novamente. And in this era, Então, nessa era, I'll just say not so successful. vou colocar aqui que não tão bem sucedido. There's so much mounting evidence that it's not working. Existem diversas evidências para demonstrar que não está funcionando. The end. Então, Multilateral. O que o M significa? O M significa multilateral And unilateral. e unilateral. Let's close this prayer. Vamos iniciar com uma Oh, oração. any comment? Yeah. Comentário? Oh, That's what makes Trump's first term so significant after those 8 years. É isso of que Obama. tornou o primeiro mandato de Trump tão significativo depois desses 8 anos de Obama, As because, the last president of the Sixth Kingdom. como o último presidente dos Estados Unidos. because it's topical about what was discussed locally here. Por conta do assunto que foi tratado no estudo local aqui, I'm going to put another dispensation here. eu vou colocar outra dispensação aqui. We'll call that Trump 1. Vou colocar aqui como Trump 1. And without, Curtis hasn't developed that, but he said that's why Trump 1 is so important in this story. Então ele não desenvolveu isso aqui, mas é por isso que esse Trump 1 aqui é tão importante na história. I want to thank everybody, Quero agradecer a todos. both everybody that came to join us in person Agradeço a todos que vieram aqui pessoalmente
joined us online. e aqueles que se juntaram a nós online. Many of us are going to be returning home in the next couple of days. Então, muitos de nós vamos retornar para nossas casas nos próximos dias. Some of us are in tears over that. Já estou vendo algumas pessoas chorando aqui. And of course, I want to thank everybody who made the effort to join us online, as always. E eu também quero agradecer a todos que fizeram um esforço para estar online com a gente. Thank you for the technical team. Agradecemos ao time técnico. Thank you to our two coordinators, Gabriella and Vadim. Agradeço aos coordenadores, a Gabriela e o Vadim. All the other translators that did a phenomenal job. Então, a todos os tradutores que fizeram um trabalho fenomenal. Thank you for Maurice for all the technical work here. Agradecemos ao Maurice por todo o trabalho técnico. And a big thank you for every member who joined us. E agradecemos a todas as pessoas que se juntaram a nós. Let's pray. Vamos orar. Holy God, we thank you Santo Deus, nós te agradecemos that we've come to the end of the Holy Sabbath. que chegamos ao fim de mais um Santo Sábado. We've come to the end of our weekend meeting together. Também chegamos ao fim dos nossos encontros esse final de semana. All the studies that have been done, both last week and this week, De todos os estudos que foram feitos, tanto na semana passada quanto nesse final de semana. we pray that they will have an impact on people's lives individually and corporately as a movement. Oramos para que eles tenham um impacto na vida das pessoas, tanto como indivíduos, como um movimento corporativo. I just want to thank you, Lord, for allowing each of us to be here, Mas eu quero te agradecer, Senhor, por por permitir a cada um de nós estar aqui. that we might be blessed by the teaching, the studying and the fellowship. Que possamos ter sido abençoados pelos estudos, pela comunhão e por estar aqui presente. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus, amém.